rabisco e as cores. Aqui na rena, eu vou passar o amarelo pele e fazer uma sombra com siena. Gente, eu não vou ficar respondendo muitos comentários, senão eu vou me confundir toda aqui, tá bom? Aí depois eu respondo vocês, tá bom? Ó, eu vou começar preenchendo toda a carinha dela, já fiz um pedacinho aqui, uma orelhinha. E vou começar agora pelo fundo com o amarelo pele. Tô usando as tintas da Acrylex. Vamos preenchendo. Preencher totalmente. Aqui não. Na parte de cima da orelhinha, eu vou passar o mesmo tom. E dentro, eu vou vir com o areia. Nesse espacinho de dentro, eu lavo o pincel. E vou preencher essa parte aqui. Depois eu prometo e respondo vocês, tá bom? Ó, preenchido. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcia, Adriana, Simone. Ó, preenchi com amarelo pele. Agora eu vou vir com siena, fazendo uma sombra. Aí a sombra é em alguns pontos, né? Aqui eu não vou fazer contorno nela totalmente, é só a sombra mesmo. Sempre espalhando bem. Embaixo do narizinho, em volta. Embaixo da boca. A tinta sempre eu pego de um lado só, gente, ó. Mistura bem pra tinta não ficar parada.
Aqui na parte de cima eu venho, contorno ela. Aqui também na parte de baixo eu dou uma sombra só do início aqui. E aqui também na parte de cima, ó. Onde eu vou pegar o branco, vou dar uma iluminadinha. No meio da orelha, na parte de dentro, né? Aqui, eu já vou pegar um pouquinho, ó. Tira um pouco do excesso ali e vem aqui no centro da testinha dele. Dá uma limpadinha no pincel. Espalhando bem. Aqui na boca. Aqui na bochechinha. E aqui embaixo. Um pouquinho. Feito isso, eu lavo o pincel. Boa noite, Célia. Boa noite, Meire. Aí eu vou vir com marrom. Passar mais um pouquinho de siena aqui, ó. Sempre que eu faço a luz, eu venho novamente com a sombra, a primeira sombra que eu passei, e dou uma retocada, só pra quebrar um pouquinho da luz. Depois de seco, eu retoco novamente. Tem gente que não gosta, né, de retocar, mas eu acho que fica bem mais bonito ele retocado, a pintura retocada novamente. Agora eu limpo o pincel, não precisa lavar porque eu tava com siena. Agora eu venho com um pouquinho do marrom pra reforçar a sombra. Que bom que vocês estão gostando. Não dá pra escutar, gente? Eu vou falar mais alto. Eu falo baixo mesmo. Vou tentar falar mais alto.
Ó, o marrom vem... O marrom vem onde eu coloquei o siena. Tem que aprender a falar mais alto. Então, eu venho retocando, ó. Toda parte que eu passei o siena, eu venho com marrom. Embaixo do narizinho. Embaixo da boca. Sempre eu coloco a tinta e tiro um pouquinho do excesso no tecido. No paninho de limpeza. Vou dar uma lavadinha aqui. Tá? Dou uma esfumaciadinha para não ficar manchado. Que bom, Socorro, que você tá vendo bem, ouvindo bem. Ah, eu tô olhando aqui no computador, gente, pra poder responder vocês. Por isso que às vezes eu paro um pouquinho, tá? Ó, aqui em cima eu vou vir com o pele. Vou dar uma retocadinha aqui na luz com o pele. Ó. Olha que gracinha. Eu amo rena, gente, eu amo. Acho muito fofo. Ainda mais que esse narigão. Ó, agora eu vou dar mais uma iluminada com branco. Eu tiro bem a tinta aqui no pratinho, ó. E venho dar mais uma iluminadinha aqui, ó. Em alguns pontos. No meio da testa, na lateral dos olhos. E aqui, ops. Borrei ali no marrom. A gente vem com o pincel úmido. E tira o excesso lá que borrou. Um pouquinho de branco aqui embaixo. E dou uma iluminadinha. Ah, esqueci de escurecer a orelhinha. Vou pegar um pincelzinho menor. Boa noite, gente. Obrigada que vocês estão achando lindo. Que bom que vocês estão gostando. Ó, retocar aqui a orelhinha com marrom. Retocada. Agora eu vou vir com o coral. Pra gente passar dentro da orelhinha. Ó. Pra deixar ela rosadinha. Depois de seco, retoco aqui também, novamente.
Eu gosto de passar o coral, que fica mais suave, mas vocês podem passar também o rosa bebê, o rosa escuro, um pouquinho do rosa escuro também. Mas eu acho que fica legal o coral, fica bem suave. Ó, eu passei o coral, aí eu vou pôr um pouquinho de branco aqui novamente, ó. Sempre retocando. Tá? Eu vou pegar o pituá e vou fazer na bochechinha dele. O pituá tá seco, tá, gente? Esse aqui é o número 2, não, o número 0. Mas vocês podem fazer com o número 2 também. E vem aqui, ó, bem suave. E um pouquinho mais. Ó. Agora eu vou fazer o narizinho. Narizinho eu vou passar o rosa antigo com um pouquinho do rústico. Opa. Do rústico não, gente, berinjela. Vamos preencher todo ele com o rosa antigo. Eu gosto de esfregar bem a tinta, o pincel, porque entra bem na trama. Eu já vou vir com um pouquinho do branco. Já vou iluminar a parte de cima, ó. E na parte de baixo. Eu vou vir com o berinjela. Um pouquinho do berinjela. Sempre tira um pouquinho do excesso da tinta no pratinho, depois eu vou pegando de volta e retocando, ó. Sair um pouquinho fora aqui, tirar. Eu vou pegar um pouquinho do branco, novamente, e colocar uma luzinha no meio. Depois a gente retoca. Tampando essas tintas aqui pra não fazer caca. Ó, agora eu vou fazer o chifrinho dele. Preencher com sépia.
Preencho todo ele. Ó, passei o CEP aqui no chifrinho, agora eu vou vir com o branco e vou iluminar. Tira o excesso do branco, ó, e espalha bem. Peraí, gente, eu vou ver se eu consigo voltar aqui. Porque aqui tá parado pra mim. Calma aí, gente. Travou tudo aqui, mas eu vou continuar. Vamos lá. Ó, iluminei com branco. Agora eu vou vir com o rústico. E vou passar só em algum ponto, ó. Vou passar nessa parte. Aqui. Aqui em cima e aqui embaixo. Não acho que não vai aparecer muito aí pra vocês, mas depois a diferença, tá? E depois que seca também, você vem e dá uma retocada. Bom, tem gente que tá normal, tem gente que tá muito baixo. Eu tô tentando aqui falar o mais alto possível. Oi, Lúcia. Oi, Célia. Boa noite. Ana Paula. Ó. Deixar essas aqui do ladinho. E vou pro olhinho agora, tá bom? Não acho que não vai aparecer muito bem pra vocês, mas depois da diferença, tá? Depois que seca também, você vem e dá uma tocada. Ó, no olhinho, eu gosto de passar o diluente primeiro, porque fica melhor, eu acho que fica melhor pra tinta deslizar, tá? Passo aqui onde vai ser a sobrancelha e aqui na boca. Oi, Daisy. Oi pra você, Deisoca. Deixa eu catar um pincel menor aqui. Ó, vou vir com branco.
preenchendo. Eu não me preocupo aqui, gente, nessa parte, tá? Eu passo o branco, não tem problema se passar por essa parte aqui. Essa parte vai ser o azul petróleo. Mas não tem problema se o branco subir aqui pra cima, tá bom? Pode passar aqui, que não tem perigo. Gente, nem vem que amanhã eu vou dormir até tarde, tá? Lúcia. Ó, passei o branco. Vou lavar o pincel. Vou vir com o petróleo. E vou vir naquela linha que eu ultrapassei o branco, ó. Eu demoro bastante pra fazer pintura, gente. Eu sou bem devagarzinho. Quase parando. Ó. Passei o azul. Ô, sério, foi eu que montei ele. Depois eu vou disponibilizar o risco, tá? O risco e as cores. Ó, aqui eu vou colocar o branco novamente, ó. Pra dar uma iluminada. Eita, que eu gaguejo, hein? Pelo amor de Deus. Coloquei lá o branquinho. Vou dar uma retocada aqui que ficou torto. Agora eu vou vir com o preto pra fazer a parte de cima do olhinho. Deixa eu achar ele aqui. Achei. De vez em quando eu bato no pinguelo aqui de pendurar o celular. Ele balança, tá, gente? Porque eu bato nele. Mas vamos tentar não bater. Ó, vamos vir com o preto. Gente, eu não tô conseguindo ler todos os comentários, tá? Porque se eu ficar lendo, eu me confundo aqui na pintura, tá?
primeira live tem que dar um descontinho, né? Depois que eu tiver mais acostumada, daí eu vou pintando e respondendo vocês, tá bom? Mas depois aqui que eu terminar, eu respondo aí os comentários. Com um excesso de tinta, às vezes eu vou mexendo, o olho vai crescendo. Quando eu vejo tá enorme. Com vocês é assim também, gente? É, Regina, tenho mesmo uma voz bem meiga. Meiga e baixinha, né? Boa noite, Joana. Ó, vou pegar um pouquinho do branco e vou dar uma iluminada aqui, uma pré-iluminada, ó. Na parte preta. Vou lavar o pincel e vou passar um pouquinho do branco aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem passar antes do preto, tá bom? Porque acaba borrando mesmo um pouquinho, ó. Depois de seco também, é bom vir com branco novamente, pra ficar mais iluminadinho. Esse excesso aqui tá me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Parece que ficou meio torto, mas vai ficar assim mesmo, gente. Ó, agora eu vou pegar o preto diluído. O preto eu já deixo diluído, porque eu uso bastante, né? E eu diluo ele com o diluente e o Aquarela Silk, tá? Que são esses dois aqui. Depois eu posto certinho a quantidade, tá? Ó. Aí com o pincel zero, esse aqui é o zero, eu venho fazer a sobrancelhinha dele, ó. Deixa eu ver outro filete aqui, que esse não tá legal. Rosilda, é bom treinar bastante, né? O olhinho é dificuldade de bastante gente. Eu também tenho dificuldade, você acredita? Eu pinto há vários anos e tenho dificuldade também. Ó,
Ó, aí eu venho no contorninho com preto também, ó. Contorno a parte azul. Vou, Ione, vou disponibilizar o risco sim, tá? Depois de eu acabar aqui a live, aí eu coloco o risco e as cores. Ó, os cílios. Vou puxar 4 fiozinhos. Aqui também eu vou puxar 2 cílios. Gente, eu sempre lavo o filete, tá? Tem gente que não lava, mas eu gosto de lavar ele pra deixar sem tinta, porque sem a tinta dá pra gente manusear ele certinho no molde dos cílios, né? Depois eu pego o diluente, ó, pra deixar ele firminho e faço isso, ó, com o diluente, tá vendo? Aí ele fecha os fiozinhos novamente. Vou vir com o branquinho novamente. Ó, agora vamos fazer a luzinha do olho, ó. Com a bundinha do pincel, coloco no meio, mais ou menos. Ó. Faço 2 com o fundinho do pincel. Aí eu venho com um boleadorzinho, ó, nesse aqui. E com essa partezinha menor, eu coloco uma bolinha menor aqui no cantinho, aqui, ó. E aqui embaixo. Feito isso, eu venho aqui e puxo um pouquinho. Se você não tiver o boleador, pode ser com o pincelzinho também, tá? Ó, com o sépia diluído também, da mesma forma do preto, só que esse sépia aqui eu coloquei um pouquinho do caque, pra não ficar tão forte, pra mim fazer o contorninho. Oi, Cis, chegou? Ó, aí a gente vai contornar todo ele, tá? Toda a rena.
Eu não vou contornar ele todo, senão vai demorar muito, tá? Contornar só um pedacinho, só pra vocês verem. A tinta tá diluída. Sempre os meus contornos são sempre com a tinta diluída, tá? Com aquarela silk e o diluente. Fazer a boquinha e só. A boquinha também é com sépia, tá? Quem quiser também pode pôr preto, só que eu acho que fica mais delicado com o sépia. E o meu sépia é misturado com um pouquinho do caqui, para quebrar um pouco também. Da vida, né, Ione? Esse brilhinho é tudo. Deixa eu tampar aqui, porque esses daqui não pode ficar muito aberto, não. Porque vira, tomba no pano, né, gente? Eu já borrei muito pano assim. Deixa eu tampar aqui algumas tintas. Ó, agora eu vou aqui no cachecolzinho nele. Eu preenchi com vermelho fogo. Agora eu vou vir com o vinho. Tirar um pouco do excesso e vou vir aqui, ó. É tudo sombra, né? Ó, pra baixo a sombrinha. Sair fora um pouquinho aqui, mas depois eu arrumo. E aqui, ó, vou passar um pouquinho na parte de baixo, ó. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do diluente e um pouquinho do vinho, pra dar uma diluidinha nele, ó. Pra gente fazer a listrinha do cachecol. Só pra ficar um pouquinho mais suave. Vou colocar um pouquinho mais, que ficou muito suave. Ó, a largura da listrinha é a largura do pincel.
Ó. Agora eu vou vir com o branco diluído também. E o filete. E vou passar o branco dos dois lados de cada listrinha que a gente fez aqui, ó. Ó, tá bem? Aqui, depois que secar, a gente vem novamente e retoca o vinho, tá bom? Secando branquinho, eu já retoco aqui pra vocês verem. Agora, a gente vai pro bonequinho de neve. Ai, travou de novo. Ó, aqui eu já comecei, passei o branco e vim com o cinza. Cinza, tá? Quando eu vou passar o branco, eu gosto de vir com diluente, porque o branco é bem firme, né? Bem grosso. Daí eu gosto sempre de vir com ele, principalmente nas bordas. Geralmente é mais nas bordas que eu uso ele. Ó, passei em volta aqui do narizinho também. Agora eu venho com branco, preenchendo totalmente. Só não o narizinho, né? O narizinho vai ser amarelo. Ó, preenchido. Agora eu vou vir com cinza pra fazer a sombra. Dá uma lavadinha no pincel pra tirar o excesso do branco. Eu vou vir com cinza, ó. Sempre eu pego de um lado só do pincel. Na parte de cima da cabeça. E um pouquinho aqui embaixo.
em volta do nariz, narizinho de cenoura. Ó, esfumaceia bem. Embaixo da boquinha. Ó. Sempre esfumaceando bem. Aí eu vou vir com branco, dar uma iluminada e tirar algumas manchinhas que fica do cinza, né? Ó, vamos fazer o narizinho. Gente, tá muito baixo ainda? Preencher todo o narizinho com amarelo. Eu vim com cerâmica. Na parte de baixo, eu passo um pouquinho, ó. Passo lá, tiro o excesso no paninho e venho esfumaçando de novo. Esfumando, né? Eu falo esfumaçando. Meu pincel fica saindo os negócios porque eu largo o pincel dentro d'água. Não pode, né, gente? Não pode, que estraga o pincel, mas eu esqueço. Ó, passei a cerâmica, venho com um pouquinho do branco, iluminando a pontinha do nariz, ó. Tá? Agora eu vou fazer o olhinho dele com o diluído também. Ele tá com o olhinho fechadinho, né? Ai, esses latidos é do cachorro dos meus vizinhos, gente. Os meus estão dormindo quietinhos.
Aí aqui eu vou puxar os cílios. E a sobrancelhinha. E com o cinza chumbo, eu vou fazer a boquinha do bonequinho de neve. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui de novo no Note, pra mim ver o que vocês estão falando. Ó, agora vamos pro gorrinho. O gorrinho, no meio do gorrinho eu passei o areia. Esse potão aqui é pra mim colocar nos potes pequenos, eu não coloco. E o vinho. Deixa aqui do ladinho. Ó, com areia eu vou vir nessa parte aqui. Ó, aí aqui no meio eu venho com o branco, pra dar uma iluminadinha. Vou pegar outro pincel menorzinho. Pra mim fazer os cantinhos. Boa noite, Patrícia. Voltou aqui pra mim os comentários. Ó, vou fazer os cantinhos com um pincelzinho menor.
Eu vou trocar o pincel. Deixa eu pegar um maiorzinho para ir mais rápido. Ó, e com o vermelho, aonde eu passei o areia, é areia, palha, areia mesmo. Eu vou vir aqui, ó, e contornar aqui essa parte com o vermelho, ó. Tira um pouquinho do excesso e dá uma sombreadinha, ó. As duas laterais onde foi passado a areia. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Também, ó, dá uma sombrinha em volta. Eu já aproveito o vermelho que eu passei embaixo e puxo pra fazer a sombra. Ó. Eu vou vir com vinho, fazer uma sombrinha. Aqui, ó. Na divisão das listrinhas. Tiro o excesso e venho esfumaciando aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Ó, aí eu vou pegar o... Cadê ele? Sumiu. Olha aqui outro vermelho. Vermelho vivo. E vou dar uma iluminada aqui no meinho de cada uma das listras vermelhas, tá? Ó, aqui eu vou misturar o cinza pra gente fazer a parte branca aqui dos pelinhos. Do pompom, né? Vou misturar o diluente. Um pouquinho da aquarela. Pra ele dar uma raleadinha, ó. E vou passar o fundo, onde a gente vai vir com o branco.
preenche todo ele. Agora eu vou deixar ele ali um pouquinho, dando uma secadinha. E a gente vai pro cachecol. Do bonequinho de neve. Eu vou usar aqui o verde. Que meleca que eu tô fazendo. Ó. Preencher com verde maçã. Aí eu vou usar o verde musgo e o verde pântano para dar a profundidade aqui. Deixando o meio, né, o centro do quadradinho, deixando clarinho, deixando aparecer o verde maçã, tá? Ô, Renata, eu vou tentar salvar aqui, porque é a primeira live minha, né? Eu nunca mexi com isso. Eu não sei nem como que salva. Quem souber aí me avisa, que eu quero deixar salvo. Ó, eu vim de novo com um pouquinho do verde maçã, só pra tirar umas manchinhas que fica da sombra. Aí eu vou vir com o verde pântano, aonde eu passei o verde musgo. Oi, Ju! Chegaste? Ju, como que deixa a live salva? Me explica. Minha youtuber favorita. Deixa eu topar essas tintas. Ó.
Agora eu vou vir com o vermelhinho. Continuo com o vermelho fogo. Imagino que tá só o pó. Ó, agora eu aprendo a pintar chinelo, hein? Agora eu aprendo. Vou fazer um pra você ver como que fica, tá bom? Simone, não aguento. Eu gaguejo aqui, imagina lá. Pelo amor, né? Ó, agora eu vou vir com o vinho e fazer a sombrinha aqui no vermelho. Ô, Ju, eu tô tentando aqui não fazer aquilo lá que você falou pra mim não fazer, tá? Mas tá difícil, tá complicado. Você sabe o que que é, né? Não vou falar, mas você sabe. Ó, eu tô aqui no pratinho. Ó, lava o pincel. Oi, Rosa, obrigada. Que bom que você tá gostando. Ó, eu tô vindo com vermelho vivo pra dar uma iluminadinha, ó. Passar isso pra cá. Agora a gente vai na sombra. Vamos fazer logo a sombrinha pra gente fazer o pomponzinho dele. Ó, a sombra eu vou usar o cinza claro e o cinza. Boa noite, Leni, boa noite.